Olá, olá, olá! Estou aqui para falar um assunto que é bastante denso, muito importante. Por isso eu vou te pedir que, antes de mais nada, respire profundamente, solte os ombros e vamos lá para um bate-papo muito importante, muito importante. Vamos falar sobre assédio moral no trabalho. No dia 24 de março, agora deste ano, neste mês, de 2026, eu vou entrevistar Gina Marini, consultora em saúde, no meu perfil no Instagram, Zeza Souza no Instagram. Será às 19h30 e trataremos deste livro maravilhoso aqui. Sem Meu Crachá e Agora Quem Sou Eu? Em que ela conta a história da Roberta, que compartilha de experiências dela mesma, da Gina, num trabalho que ela passou por mais de 20 anos. E lá dentro ela relata uma situação de assédio moral, várias questões que foram surgindo, nesse processo e que realmente me atravessaram, me deixaram bastante sensibilizada. E quando a gente fala em assédio moral, às vezes a gente fica perguntando quem nunca passou ou conhece alguém que já passou por essa situação. E eu tive experiências no serviço público e vejo muito assim uma sensibilização muito grande para essa questão. Em um órgão específico que eu estava, teve bastante sensibilização, que era um ambiente eminentemente masculino, a forma de tratamento era mais, como se pode dizer, bruta. Então eles estavam num processo de educar para tomar cuidado com o tratamento que você dá aos seus colegas, subordinados e até mesmo chefes. Por incrível que pareça, o assédio moral também pode acontecer do subordinado para o chefe. E é muito fácil imaginar aqui, por exemplo, eu sou aqui de Brasília, é muito fácil imaginar esse tipo de situação acontecer. Como, por exemplo, no serviço público, alguém que é indicado e o servidor não acata o que a pessoa está pedindo ou faz corpo mole, vai levando assim porque não pode ser demitido. Ou também, mesmo em empresas privadas, que tem às vezes as chamadas indicações cruzadas, em que pessoas estão em determinado cargo por indicação de alguém. E ela só sai se aquela pessoa cair, e que geralmente pode ser uma pessoa muito forte, que pode passar anos, décadas ocupando poder, e aquela pessoa ocupa aquele espaço porque ela é uma espécie de protegida da pessoa. E aí, às vezes, não considera o chefe, sabe quem está segurando, o próprio chefe não cobra, e aquilo ali vai gerando, inclusive, às vezes até o próprio chamado assédio moral entre os pares, porque aquela pessoa não trabalha, porque ela é indicada, e os colegas têm que carregar o piano, como se diz, por conta dela, porque não pode, ela é intocável. E muitas vezes, quem já nunca passou por uma situação em que, não, mas isso é normal, isso é comum, isso acontece.
porque é mais fácil usar isso, né? A gente tem que falar porque precisa preservar o emprego, mas que isso prejudica o ambiente de trabalho, prejudica o ambiente corporativo, porque gera, por exemplo, disfunção, a pessoa ali que não está fazendo seu trabalho ganhando um salário 2x, enquanto quem trabalha ganha X, porque não tem ninguém que, vamos lá se dizer, banque. E caso se posicione, em vez de ser uma pessoa que vai lá ser apoiada, ela encontra mais oposição. Inclusive daqueles que muitas vezes são prejudicados por essa situação. A princípio pode parecer que isso não cause, parece uma simples insatisfação. Só que no longo prazo, no médio e longo prazo, isso vai adoecendo a pessoa, e de diversas formas, né? Emocionalmente, porque a dor da injustiça, e quanto maior é a injustiça, mais ela é prejudicial, e quanto mais tempo ela perdura, mais tempo ela vai aos poucos como água em pedra dura, que vai até que a pedra desmorona, vai sendo deteriorada. E assim acontece com a saúde das pessoas naquela organização. Ela deixa de ter prazer de estar no trabalho, não se engaja, não dá os resultados que poderia dar, não desenvolve todo o seu potencial. E por incrível que pareça, o não poder desenvolver todo o potencial é prejudicial para a saúde também. É prejudicial principalmente para aqueles que têm alto desempenho e com a possibilidade de gerar mais resultados para aquela empresa ou organização. Faz sentido? Então venha comigo e comente se você já passou, vivenciou, presenciou, viu isso. E você pode estar se perguntando o que assédio moral tem a ver com comunicação? Tudo que tem a ver com relacionamento humano tem a ver com comunicação. Presença, ausência é comunicação. E a comunicação ela é central nos laços e conexões que fazemos e, consequentemente, para a própria saúde, poder expressar-se, poder encontrar um suporte para uma demanda, principalmente quando a pessoa também considera aquela demanda justa. E dentre os tipos que a gente relatou de assédio moral, não tem nada pior do que o assédio moral institucionalizado, em que você percebe que os líderes, as pessoas que são colocadas nas posições de lideranças, elas precisam se calar para se manter naquela posição, segurar a injustiça embaixo, e elas estão naquela posição para conservar determinados privilégios que foram estabelecidos por quem está ditando as regras naquele momento. E como a gente pode caracterizar o assédio moral na prática, de forma geral, quando a gente vê isso? Por exemplo, passar instruções erradas de propósito para fazer o outro errar.
Isso pode acontecer de cima para baixo, de baixo para cima e nas laterais. Ou simplesmente ignorar o outro, deixar o outro se virar e não ter aquele senso de equipe. Não estamos no mesmo barco. Você já passou por essa sensação de estar no local em que as pessoas, em tese, buscam resultados comuns, mas você não sente que está no mesmo barco? E que a corda arrebenta no lado mais fraco? Fortes indícios de assédio moral em uma equipe ou até institucional. Outra questão, outra característica, outro aspecto, outro ponto em que pode ser considerado assédio moral. Criticar ou espalhar boatos sobre a vida particular da pessoa. Lembrando que a pessoa falhar uma vez com a outra não caracteriza assédio moral, mas reiteradamente, para você criar, prejudicar a outra pessoa de forma reiterada e intencional também, é característica de assédio moral. Vigiar excessivamente, controlar cada minuto do funcionário. Quem já viu aquele chefe que vai até no banheiro para saber o tempo que a pessoa demora ali no banheiro? Ou que fica bisbilhotando atrás da tela dos computadores para ver se a pessoa está saindo da linha, sem ter qualquer motivo aparente de atrasos recorrentes. Tem várias coisas que têm que ser embutidas para justificar determinada atitude. E claro que a base de todo e qualquer relacionamento precisa ser a confiança. Confia-se ou não. Mas também precisamos ser justos. Para sermos confiáveis, precisamos ser justos. Porque quem comete, permite a injustiça, ela vai ficar desconfiada de todo mundo. Porque ela é a primeira que faz. Seja em qualquer posição que ela ocupa. Outro ponto: gritos, ironias, humilhações na frente da equipe. Depreciação do outro. E às vezes, quem já ouviu falar no passivo-agressivo? Aquele que tá ali, às vezes até te chamando de querida, mas por trás está, ou ali na frente está dando uma mensagem subliminar de depreciação. Ou criando uma situação para depreciar aquela pessoa na frente das outras. Outro ponto é o isolamento, em que a pessoa você torna a pessoa invisibilizada, ela se torna ignorada, excluída das reuniões. Já tive uma amiga minha que no serviço público, ela era muito proativa e me conta uma história que ela resolveu sair, porque ela, na reformulação da sala, botou ela de costa para a parede. Ela olhava para uma parede branca sem ter visão dos colegas. Ela ficava de costas. Como lembra da imagem daquele menino na escola que a professora botava no canto da parede com chapéu de burrinho? Aquela imagem antiga que botava o chapéuzinho, botava a criança de costas para que todos vissem e para tirar lição. E outro ponto são as metas impossíveis usadas como ferramenta de punição. E também tem outras que são até muito recorrentes, o esvaziamento. A pessoa cuidava de várias áreas estratégicas, é esvaziada e ali ela vai se desmotivando, já não tem os mesmos resultados e até que o ponto, tudo isso acaba sendo uma estratégia para que a pessoa peça as contas, peça demissão, saia sem os seus direitos. E
quais são as perdas com esse tipo de prática? Para o indivíduo é bastante óbvia, né? A questão que a gente já comentou dá prejuízos para a saúde, para a motivação, para a autoestima. Causa ansiedade, outros fatores, até a depressão, porque a gente sabe que tem graus, né? Chega a depressão, síndrome do pânico, burnout, que foi o caso da personagem da Gina Roberta, que por ocupar uma posição de chefia, ela não se permitiu entregar o atestado de burnout no trabalho, para que as coisas não piorassem. Porque vai gerando uns problemas de relacionamento, né? E isso daí causa, consequentemente, dores no corpo, né? Físicas, emocionais. E na empresa, o que acontece? O desengajamento dos trabalhadores, as pessoas fazem só o básico do básico, ficam com medo de inovar, de dar ideias, não dão, porque às vezes o clima é de competitividade, perturba aqueles que não conseguem entregar, porque às vezes estão ocupando os espaços sem ter o preparo adequado para estar nesses espaços. Aí vem a queda de produtividade, próprio passivo, né? Trabalhista, né? Com processos, que isso aí até é o de menos, que às vezes até é meio difícil provar, mas hoje em dia está se buscando mais, o assunto está cada vez mais tratado. Temos agora a norma regulamentadora número 1, também que trata dos fatores psicossociais dentro da empresa e mapeia. A empresa é obrigada a fazer isso, a ter esse olhar. Um turnover altíssimo, pessoas que saem, não se mantêm, não se adaptam e demitem por vários motivos. Pessoas pedem para sair ou são demitidas porque não conseguem suportar aquele ambiente. Né? Aí os afastamentos, que também geram custos, e a própria reputação. Porque as pessoas de alto desempenho vão buscar saber, o salário não vai bastar, ela vai buscar saber se é boa aquele ambiente. Há empresas aí, conta pra mim, há empresas que você já trabalhou, viu isso acontecer e você não retorna mais? Ou você sabe que acontece e você não faz questão de trabalhar nesse lugar? Eu particularmente tenho. Porque salário não basta. Porque você vai para um ambiente que ali é tão tóxico. Ou você sai chamuscada, porque se você tem um espírito íntegro, reto, você não vai se adaptar àquela cultura tóxica. Você vai sair ou chamuscado, ou vai ter que aguentar um pouco mais para buscar uma outra vaga e vai ter que se agarrar a qualquer oportunidade para se ver livre daquele ambiente, né? Então as pessoas não querem passar por isso. Porque tem pessoas, as pessoas de alto desempenho, elas já perceberam que não há nada mais precioso que a saúde mental. Quem já fez esse cálculo? Aguentar esse lugar tóxico ou pedir as contas, pedir para sair? Porque a minha sanidade mental vale mais do que qualquer salário. Porque se não tiver a coragem, a própria energia sua de sugamento daquele ambiente vai cobrar você logo logo.